Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui com você mais uma semaninha, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira, especializada também em cura interior e libertação. Hoje nós vamos falar, já estamos no episódio 43, foi uma série longa e eu espero que você tenha se aproveitado dela. E hoje nós vamos falar sobre manipulação e autodefesa. Então, vamos lá. Fecha seus olhos primeiro. Vamos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com você, que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida de uma forma sobrenatural. Ele é sobrenatural, ele sempre age de forma sobrenatural na sua vida. Mas que essa semana você tenha experiências sobrenaturais, que seja bênção na sua vida. Senhor, eu te louvo por esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão e essa minha irmã. Peço que o Senhor se revele a cada um, que o teu Espírito Santo fale no coração de cada um de uma tal forma, Senhor, que haja transformações profundas. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, Senhor. Usa esse canal como instrumento nas tuas mãos para trazer vida, saúde, vitória, livramentos, libertação e cura na vida de cada um que assistir. Eu peço, Pai, que o Senhor atinja aqueles que estão aflitos, aqueles que estão tristes por lutarem numa mesma área e não verem nenhum resultado, não conseguem se livrar, estão sempre cometendo os mesmos erros ou pecados. Peço especialmente que o Senhor visite essas pessoas e o Senhor dê a elas uma estratégia sobrenatural para mudarem o rumo da história. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá. Esse episódio é baseado no capítulo 9 de Josué. E o versículo 3 e 4 diz assim: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. A notícia de que Israel venceu a cidade de Jericó e a cidade de Ai correu, e todos tiveram muito medo de Israel. Eles perceberam que em Israel havia uma força sobrenatural. O Deus de Israel era muito poderoso esse povo não dava para ser derrotado. Todos tiveram muito medo. Quando chegou a vez da cidade de Gibeon, os gibeonitas decidiram agir de forma diferente. Em vez de um combate de frente, eles resolveram, com astúcia, agirem de forma enganosa para pouparem suas vidas. Nós estamos falando de batalha espiritual, estamos falando de como você se libertar, né? As batalhas do seu coração, como você conquistar as terras do seu coração. Pode ser que até aqui você ganhou muitas vitórias imensas, enormes, livramentos poderosos, você já quebrou vínculos com as trevas, você já foi liberto. Todos esses combates que você exerceu foram combates abertos. O inimigo veio sem máscara nenhuma. Eu sou teu inimigo e vou aí a te destruir. E você foi de encontro com esse inimigo e você acabou derrotando. Mas agora que você está mais fortalecido, na verdade o inimigo tem medo de você. E ele vai procurar novas estratégias para derrubar você. Se ele não derrubou até aqui, porque agora você aprendeu a repreender, você aprendeu a usar as armas, você aprendeu a andar com a armadura de Deus, então ele pode começar a tentar trazer outra estratégia baseada na mentira e no engano, que é o que ele sabe fazer, para derrubar você. Se antes ele veio com uma cara feroz, de ultra poderoso e que você não ia sair das mãos dele, agora ele vai se apresentar como algo inofensivo, como algo inferior, que foi exatamente a estratégia que os gibeonitas fizeram. Eles ouviram sobre o poder que havia entre o povo de Israel e que as nações não podiam destruí-lo. O medo de serem destruídos levou com que agissem de uma forma desonesta
e manipuladora. Eles usaram uma estratégia diferenciada dos outros povos, porque eles queriam salvar a própria pele. Em vez de combate aberto, manipulações para continuarem vivendo. Assim, as áreas em nossa vida que não queremos confronto aberto, porque não queremos mudar em determinado comportamento ou sentimento, podem ser atacadas com manipulação vindas de sugestões de Satanás ou vindas do nosso próprio coração ainda não tão liberto. Quais as áreas que você sabe que está errado, qual sentimento que você sabe que está errado, mas você quer continuar com ele? É um ódio de alguém? É um medo tão grande, medo da vida, medo de fazer as coisas? O que prende você? E você não está querendo confronto e você vai deixando espaço para esses sentimentos, pensamentos ou até atitudes, né? Quais as atitudes você tem que você sabe que é errado, mas você quer continuar com elas? Uma das coisas que manipularam para levar a falsa ideia que queriam foi apresentar em sua bagagem pão velho e odres velhos, né? Para quem não sabe o que é odre, odre é um recipiente geralmente de couro, onde se colocava vinho ou água, né? Ainda em alguns países, eu até tenho um aqui da Espanha, que ficou guardado, eu podia trazer para te mostrar. Mas é um recipiente, assim, uma sacolinha, assim, de couro. E quando fala odres velhos, porque o couro velho ele pode se rasgar, ele pode se quebrar. Por isso que lá no Novo Testamento fala-se de odres novos, vinho novo em odres novos, que o vinho novo ele se expande. Mas o odre novo, o couro novo, ele também se expande, então não quebra. Dá para armazenar o vinho ali. Mas odres velhos, se você põe um vinho novo em odres velhos, esse odre não vai aguentar quando esse vinho começa a se expandir e ele vai rachar. Então aqui eles chegaram com pão velho, pão amanhecido, pão duro, pão embolorado, e esses odres velhos dando a entender que tinham feito uma caminhada muito longa, chegaram lá com roupas velhas, rasgadas, para dizer que vinham de um lugar muito longe e aí estavam chegando naquela situação. Eles mentiram, eles se mostraram coitados, inofensivos. Nós ouvimos falar que Deus está abençoando o povo de Israel e nós queremos nos aliançar com vocês. Pão e vinho lembra ceia, ceia lembra aliança. Falam de aliança. Nesse engano representa uma ceia estranha, uma comunhão falida. Nos traz a reflexão com quem nós estamos ceando, com quem nós estamos aliançados ou nos aliançando. Às vezes é algo que parece muito inofensivo ou que você vai até tirar vantagem daquilo, você está por cima e de repente é algo destruidor que vai contaminar o seu coração. Isso tem a ver com relacionamentos errados que insistimos em continuar. Na nossa caminhada, em alguns momentos, você vai necessariamente se afastar de algumas pessoas. Você vai perceber que certos relacionamentos não cabem mais. Os interesses são outros, propósito de vida são outros, projeto de vida, conversa, os valores são outros. E de repente você vai perceber que não dá mais para andar com aquela determinada pessoa. E você precisa levar esse relacionamento diante de Deus e perguntar ao Senhor o que fazer. Talvez realmente você não é mais a pessoa que você conversava e contava tudo da sua vida, pedia conselhos. Talvez essa pessoa já não possa mais estar nesse papel. Outro aspecto da manipulação são os mecanismos de autodefesa. Aqueles gibeonitas foram se salvar a própria pele, né? Autodefesa. Eles sabiam que onde Israel entrava acabava com tudo, então eles ficaram com medo e criaram toda uma cena para salvarem a pele. Áreas de profunda rejeição em nós podem levar ao que chamamos
de compra de afetos, compra dos afetos, por exemplo, atitudes para chamar a atenção, ou situações onde você vai justificar seus comportamentos pecaminosos. Eu sou assim porque olha de onde eu vim, olha o que meu pai e minha mãe me fizeram, olha o que meu marido me fez, olha o que o pastor da igreja, os irmãos, os amigos fizeram. E você vai culpando e justificando um comportamento totalmente disfuncional que você carrega até hoje. O Senhor não quer que você continue dessa maneira, você não precisa mais disso. O Senhor pode te abençoar e te livrar. Vemos nesse capítulo o perigo de uma aliança de jugo desigual, sem consultar o Senhor. A aliança é algo sério, um compromisso que você faz com uma pessoa. Aliança desigual é você procurar alguém que não tem os mesmos valores que você, não crê como você, não tem uma vida em Cristo como você tem. Se você vai fazendo essas alianças de jugo desigual, você sofre consequências mais dias, menos dia. É tudo muito difícil quando estamos aliançados com uma pessoa que não é aliançada com Deus, ou quando nós fazemos coisas, nós nos aliançamos com sentimentos que não vêm do Espírito Santo. Você se aliançar, por exemplo, com o espírito de medo, com sentimento de medo, tem medo da vida, medo de fazer as coisas que Deus está mandando você fazer. O medo, ele descamba para a síndrome do pânico muitas vezes. A ansiedade é outro sentimento que, se você se aliançar com ela, a sua vida é uma tribulação, porque você não consegue ver um futuro bom. O ansioso, ele vê preocupações no futuro. A essência da ansiedade é o medo também, e é a incredulidade, é não crer que Deus vai cuidar, é não entregar para Deus os seus caminhos, e aí você não vive o presente, vai se angustiando tanto que às vezes aquilo que você mais temia acontece no futuro, né? Então isso é um jugo desigual, você está se aliançando com sentimentos. Nós podemos sim nos aliançar com sentimentos, com pensamentos. Eu penso assim, pronto, acabou, não vou ouvir a opinião do outro. Eu sinto raiva mesmo, eu tenho desejo de vingança. Você está se aliançando com aqueles sentimentos. E por detrás de sentimentos assim, ruins, existe também a opressão maligna, ou seja, você acaba se aliançando com os espíritos imundos que estão por detrás do medo, do ódio, do desejo de vingança e do orgulho e de tantos outros sentimentos. Eu recomendo que você agora ore a Deus e peça: Senhor, destrói, me desliga de corpo, alma e espírito desses sentimentos e desses espíritos. Quebra essa aliança, Senhor, em nome de Jesus. E você mande sair da sua vida para que você realmente conquiste a terra do seu coração. Vemos então que há um perigo muito grande quando fazemos alianças sem consultar o Senhor. Josué viu-se obrigado a cumprir o combinado na aliança com os gibeonitas, e o povo de Israel teve de suportar as consequências do seu erro. Há muito tempo, muitas gerações depois, eles suportaram o erro de terem se aliançado com os gibeonitas. Aqueles gibeonitas tornaram-se escravos, né? Rachadores de lenha e tiradores de água. As áreas que não tratamos, nós nos tornamos escravos delas. Você fica limitado em seu campo de conquista. Qual a área que há no seu caminho, na sua vida, que você não permite ser tratado, que você não quer mudar, que você se justifica o tempo todo por que você age assim ou assado? Você acaba se tornando escravo desse sentimento, desse comportamento. O que o capítulo 9 de Josué nos ensina é sobre discernir as estruturas de manipulação em nossa vida. São pontos de vulnerabilidade de nossa alma onde nós não crescemos. Deus tem um plano para você avançar, mas essas vulnerabilidades dificultam a sua jornada. Para sermos libertos, temos de superar
a passividade mental, sabe? Algumas pessoas são passivas demais, aceitam aquele pensamento vicioso, aquelas estruturas de manipulação e não querem mudar. Mudar dá trabalho, né? Mudança de atitude, mudança de mente requer trabalho, trabalho intelectual, trabalho mental, trabalho espiritual e trabalho físico também em alguns comportamentos que você vai precisar decidir mudar. A mudança no início ela é custosa, ela é difícil. Tenha em mente isso, para você não se desanimar no primeiro momento que você vai pensar, puxa, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Não, é difícil, mas não é impossível. E quando o Espírito Santo está conosco e nós estamos em obediência com Deus, essas mudanças ficam mais fáceis e elas vêm com maior rapidez na nossa vida. O amor do Pai supre todos os nossos vazios. A carência, a vulnerabilidade da nossa alma, muitas vezes é porque não sentimos esse amor do Pai. Nós não sentimos o amor das pessoas que deviam nos acolher, deviam cuidar de nós, e nós não sentimos o amor do Pai. A nossa cura, ela começa quando a gente reconhece que Deus é Deus, mas Ele também é Pai. E em nome de Jesus, que Deus se revele a você, na sua vida como Pai, e que você sinta esse amor do Pai. Esse amor do Pai é que supre todos os vazios existenciais que nós temos. Existem pessoas que têm um vazio, têm tudo, mas parece que não chega no que é felicidade. Talvez esse vazio é pela ausência de amor mesmo. Você não consegue receber amor e às vezes não consegue dar amor também. Então, apresente-se diante de Deus sem máscaras e diga isso para Ele. Deus, eu te reconheço como Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores. Eu obedeço os seus mandamentos, eu obedeço seus princípios, procuro ter uma vida correta, mas eu não sinto o Senhor como meu Pai. Revela-te a mim como um Pai. Deixa-me sentir o seu amor de Pai e abre meu coração, Senhor, toca meu coração para eu te amar como Pai. E me ensine a ser filho. Muitos de nós não sabemos ser filhos. Talvez o seu pai foi distante ou você tem uma mágoa muito grande contra ele e você aprendeu a ser independente, a não esperar por ele. E você foi para a vida assim, um comportamento independente. Eu me banco, quem cuida dos meus problemas sou eu mesmo, eu tenho que correr atrás, se eu ficar doente, eu que tenho que procurar me curar, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque não tem ninguém que olha por mim. Tem muitas pessoas que são assim, e aí você, diante do Deus Pai, você fica sem saber o que fazer com Ele. O que eu falo com Ele? Como que eu falo? Como que eu vou dar palavras carinhosas para Ele? Como eu vou acreditar que Ele segura a minha mão em todo o tempo? E o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Isso você vai aprender por revelação pessoal, você e Ele. Não é com um curso de teologia ou ensinamentos que a gente dá, eu só estou dando o start do que é a verdade. Mas a partir de agora, você vai buscar, Senhor, esse ano, a coisa que eu mais quero é te conhecer como meu Pai. Revela-te a mim. E Ele vai se revelar a você. Essa revelação de Deus como Pai traz em nós uma serenidade, uma certeza de que não estamos sozinhos, uma certeza que, aquela certeza onde está descrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu tenha que passar por um monte de problemas, eu nem vou ter medo, porque o meu Pai está comigo segurando a minha mão. E em nome do Senhor Jesus, pessoas que têm dificuldade de ver Deus como Pai, o Senhor está tocando no seu coração hoje e você vai reconhecê-lo como Pai. Um Pai amoroso, bondoso, protetor, provedor, um Pai que dá direções e um Pai que também coloca limites no seu caminho para você não tropeçar nos próprios erros. Às vezes,
o seu maior inimigo é você mesmo. Então eu digo para você hoje, seja amigo de você, procure as coisas do alto para você viver de uma forma plena. Não fica colocando tropeços no seu caminho. Ao contrário, busque a direção de Deus para tudo que você fizer, para todas as alianças que você vai fazer. De certa forma, Josué acabou nomeando os gibeonitas numa função que seria a função de diáconos, para servir na casa do Senhor. Eles viraram diácono. E às vezes os nossos erros, as alianças ruins, estão atrapalhando o nosso próprio ministério, o nosso próprio chamado. Então toma cuidado com quem ou com o que você está se aliançando. Toda aliança que fazemos, mesmo sendo erradas, passam a valer como um compromisso. Crenças limitantes são enganosas, mas quando nos aliançamos com elas, tudo o que fazemos é baseado no que aquelas crenças determinam, crenças limitantes, mesmo que sejam mentiras. Você pôs uma crença na sua cabeça de que nada dá certo para você, que tudo que você faz é difícil, tudo que você faz você não vai conseguir fazer uma faculdade, você não vai conseguir um emprego melhor, você não vai conseguir pôr em ordem a sua casa. Tudo é eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu sou muito burro, eu sou muito feio, eu sou muito incapaz, eu sou muito inadequado. São crenças limitantes, falsas, enganosas. Deus não te fez assim. As experiências que você teve na vida provavelmente fizeram você pensar dessa forma, mas não é real. Quando você se aliança com isso, com esses pensamentos, o seu caminhar, as suas conquistas ficam comprometidas. Josué teve de aturar seus inimigos dentro dos territórios de Israel, os territórios que o próprio Josué havia conquistado, e ele teve que aguentar aquilo lá. Por isso você tem que expulsar essas crenças, essas coisas enganosas, porque dentro da sua própria bênção, essas crenças podem aflorar e você pôr tudo a perder, né? São situações que sem discernimento aceitamos, levados pelas aparências, sem buscarmos a Deus para nos mostrar aquilo que não estamos vendo. Eles olharam para a aparência, viram aqueles homens com aquelas roupas velhas, rasgadas, odres velhos, pão velho, entenderam que o que eles estavam dizendo era verdade. Não olha muito para a aparência de nada, não, tá? Quando aparecer um problema gigante na sua frente, é só a aparência. Olhe para Deus, que o Senhor tem uma solução às vezes mais simples do que o que você imagina. Não olhe para a aparência das pessoas, sabe? Às vezes você acha que fulano de tal é a sua tábua de salvação, é a melhor pessoa do mundo. Não olhe para isso. Peça a Deus dom de discernimento. Se você age sem discernimento, levado pelas aparências, sem buscar a Deus, você cai no engano. Essas manipulações e crenças limitantes nos levam também à desobediência, e desobediência leva à maldição. O princípio da obediência é quebrado. O princípio da obediência é quebrado. Isto compromete os limites de conquistas do nosso coração. A aliança iníqua, a aliança com o mal, com o povo inimigo, promoveu uma infiltração na descendência do povo de Israel. Isso nós vemos anos e anos e anos depois, quando o rei Davi estava no trono, assim, muito tempo depois, lá em 2 Samuel 21, de 1 a 6, aconteceu uma situação. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e o Senhor disse para Davi: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Fizeram lá um pacto na época de Josué, né? Fizeram um pacto com os gibeonitas
e que eles não seriam mortos, eles seriam meio que escravos ali, né? Só que o rei, Saul, quando assumiu o reinado, ele matou os gibeonitas. E uma aliança, uma situação dessa, ele não podia, era a palavra de Israel que estava em jogo. O rei então mandou chamar os gibeonitas, que ficaram vivos, né? E falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, eles juraram que não iam matar. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Então Davi tentou compensar aquele grande erro de Saul para ver se saía a maldição do meio de Israel. Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul e de sua família prata nem ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E o rei Davi respondeu: eu os entregarei a vocês, disse o rei. Então, as gerações futuras, lá tudo aconteceu o juramento na época de Josué, mas as gerações de dezenas, centenas de anos depois sofreram as consequências. Sofreram as consequências da quebra de um julgamento. Por aí você vê a seriedade de fazermos aliança com alguém, né? E aí não foi só aquele grupo da época de Josué que sofreu a consequência. Lá na frente houve morte, houveram muitas situações por conta da quebra da aliança que o rei Saul quebrou. Gibeonitas representam as concessões que fazemos, estão dentro de nós, nas nossas concupiscências. O que você, concessões, você acha que, não, eu posso levar isso, eu posso estar aqui, posso servir a Deus, mas agir com essa coisa aqui no meio da minha vida. Pensamentos pecaminosos, decisões sem buscarmos orientação de Deus, tornam-se pedra de tropeço em nossa vida. O plano de Deus para você é a conquista total da sua terra. Sua alma, seu território, conquistados pelo Espírito Santo, tornam-se um lugar de vitórias contínuas. Sua alma torna-se um lugar de vitórias contínuas. Quando é conquistado pelo Espírito Santo, acontece a paz e a alegria de viver ali dentro de você. Permita que o Espírito Santo conquiste o seu coração em todas as áreas da sua vida, sem manipulações da sua parte. Provérbios 3, 5 a 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie nas suas impressões, naquilo que você está vendo, no seu próprio entendimento. Peça discernimento ao Senhor e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, suas decisões, suas alianças. Em nome do Senhor Jesus, você será uma pessoa muito vitoriosa, se assim proceder. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue falando com você através dessa mensagem, que o Espírito Santo te dê entendimento e que você conquiste as áreas mais sombrias do seu coração, sejam conquistadas pelo poder de Deus e ali haverá paz. Compartilhe, deixe o like, faça comentários
Isso é importante para o canal. E eu fico por aqui. Até a próxima semana, com Jesus sempre, e um beijo no coração.